Seu filho acha que você ama mais o irmão dele? Se você está com essa dificuldade, com esse problema, fica aqui que nós vamos conversar sobre isso e eu vou dar alguns direcionamentos para você. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Simone Martins, sou psicóloga clínica. No canal eu falo sobre família, casal, leitura corporal, psicossomáticos. Então fica aqui comigo, se inscreva no meu canal, dá um like e encaminhe esse vídeo. É muito comum um filho reclamar, se queixar para a mãe de que ela gosta mais do irmão. Você gosta mais do meu irmão, você não faz nada para mim, você é uma chata. Qual mãe não ouviu isso? Talvez a maioria tenha ouvido. Por quê? Porque os filhos acabam que se comparam. E se comparando, eles vão olhando e dizendo: ah, minha mãe mima mais aquele, dá colo mais para aquela, a minha mãe conversa mais com o meu irmão, a minha mãe está levando o meu irmão e não me levou, falou para o meu pai me levar. Então são tantas carências, tantas questões internas que eles entram numa competitividade. Não são todos os filhos, mas alguns sentem isso. E muitas vezes nós mães temos afinidade mais com um filho do que com o outro. E qual o problema? Nenhum. Só que esses filhos não entendem o que é afinidade. Então nós precisamos ir contando. Filho, vem cá. Você fala isso da mamãe. A mamãe te ama. A mamãe ama seu irmão, sua irmã. O que acontece é que muitas vezes a mamãe fica mais com ele porque eu tenho mais afinidade em conversar sobre isso. Sobre futebol, sobre esporte ou sobre música. E aí você está achando que eu amo mais o seu irmão do que você. Então a mamãe tem uma afinidade. Essa é uma boa conduta para que essa criança, esse menino ou menina, vá compreendendo a diferença entre amor e afinidade. Existe a diferença, sim. Eu posso dizer, em outros conceitos se diria, não, eu amo um mais do que o outro. No meu conceito, eu sinto que os amo, mas tenho afinidade diferente. Eu tenho filhos que são psicólogos, eu tenho filho que é agrônomo, eu tenho filho que é tatuador. Então, cada um tem um tipo de assunto. E eu vou explicando para essa criança que a nossa relação se forma entre nós dois. A minha relação se forma com o irmão, a irmã dele, entre nós aqui também, que é diferente da minha ligação com ele, da minha construção com ele. Isso acalma os nossos filhos, porque a carência das crianças, ela existe, não tem jeito. Nós somos, ser humano é carente. Nós precisamos de amor, precisamos de atenção, de aprovação, de reconhecimento. Se à medida que nós somos crescendo, isso for ficando muito avolumado, é adoecido. Aí vai virando patológico. Eu preciso procurar me reconhecer e procurar uma ajuda profissional se precisar. Mas vamos em outro lugar também. Outro dia eu vi um filme onde essa mãe era separada, esse pai foi embora e a criança de 6 anos adoeceu com um câncer cerebral. E aí essa mãe se desdobrou e financeiramente, de atenção, teve ajuda da sua mãe, que é a avó dessa criança, e um outro filho de 13 anos. Já se passavam aí 5 anos do adoecimento, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgias, enfraquecimento, adoecimento. E essa mãe entrou no medo também, porque essa mãe não é nada mais do que um ser humano. Então ela se dedicou muito aqui para esse filho que estava sofrendo, que é uma criancinha.
outro começou a ficar muito revoltado, porque ele queria tirar a carteira de motorista, não tinha dinheiro, porque se gastava muito com o irmão. Ele queria fazer uma viagem com a escola, não tinha dinheiro. A mãe às vezes nem ouvia. Não, meu filho, não vou falar disso, não adianta que você não vai, não sei o quê. Até que ele teve uma explosão de raiva, né? Porque ficou segurando aquilo. Teve algumas conversas com a avó e conseguiu alinhar com a mãe. Mas nesse tempo, essa mãe também estava tomada pela dor de ver o filho pequeno sentir tanta dor com o adoecimento, de ter medo de perder este filho, que o outro se tornou invisível para ela. E depois que isso tudo veio à tona, ela admitiu, aí ela começou a olhar e, dentro das possibilidades, né, como mãe, fazer esse movimento. Então também tem isso. Às vezes é real. Às vezes não é a fantasia de uma criança. Uma criança adoecida, uma criança com problema mental, uma criança atípica, que exige muito dessa mãe. E o outro, ou os outros, que têm um pouco mais de autonomia e vão e sobem e tal, às vezes não se sentem ouvidos, vistos, queridos, cuidados e acolhidos. Então, antes de mais nada, você, mãe, é que precisa se cuidar o tempo todo. Nós precisamos nos cuidar como mãe, mas antes de ser mãe, nós somos mulher. Nós somos filhas, netas, amigas. Você fala, Jesus, como me cuidar no meio disso tudo? É possível. Terapia é algo maravilhoso. A terapia, ela te centra. Por quê? Porque você vai ter conhecimento das suas emoções, das situações, vai aprender como relacionar com equilíbrio, como fazer, resolver situações com assertividade. Então, cuide-se, porque daí você vai ter um aprendizado de autoterapia, terapia e conhecimento, inclusive de como orientar e educar filhos. Boa sorte!